A infância é um chão que pisamos a vida inteira. Essa frase da escritora Lia Luft destaca a importância de revisitarmos constantemente a nossa história para conhecermos mais sobre nós mesmos e, principalmente, para reescrevermos nossas trajetórias. A neurociência tem cada vez mais reforçado a importância de uma infância saudável para o desenvolvimento de adultos com inteligência emocional. Nos primeiros anos de vida, aproximadamente dos 0 aos 7 anos, nosso cérebro está em plena construção, passando por processos bioquímicos e amadurecendo com as experiências do mundo externo. Diversos fatores podem influenciar essa formação, como repressão de emoções, falta de acolhimento, falta de contato físico, ausência dos pais e ausência de orientação sobre como lidar com experiências negativas. Vamos detalhar cada uma delas? A repressão emocional pode afetar o funcionamento cerebral, prejudicando a regulação emocional e a saúde mental. Isso está associado a uma maior ativação na amígdala, região cerebral responsável pelo processamento das emoções, especialmente do medo. Expressões comuns na educação infantil como "não precisa chorar", "que feio ficar bravo assim", ou "não precisa ter medo", embora bem intencionadas, podem ter um efeito negativo sobre a criança. O cérebro infantil muitas vezes interpreta essas frases como uma mensagem de que expressar o que sinto desagrada quem cuida de mim. Essa interpretação pode ativar de forma inconsciente um mecanismo de autoproteção que leva à repressão emocional como uma maneira de evitar desagradar os cuidadores. Assim, a repressão se apresenta como a melhor alternativa para evitar o desconforto que a liberação emocional causa. Não ter alguém que nos mostre como expressar e lidar com as emoções pode levar ao desenvolvimento de estratégias de enfrentamento que se concentram em evitar e inibir emoções tidas como negativas. Com o tempo, essa tendência à repressão emocional se cristaliza, resultando em mágoas, ressentimentos, comportamentos compulsivos ou incontroláveis na fase adulta. Em alguns casos, é possível reverter esses padrões com terapia. Em outros, o sofrimento emocional acumulado é tão intenso que os tratamentos terapêuticos ou medicamentosos podem ter pouco impacto. A repressão emocional pode gerar duas consequências principais ao longo da vida. A primeira é criar um estresse emocional interno, que leva a comportamentos agressivos. A segunda é a tendência a evitar situações ou relacionamentos que acarretem os mesmos sentimentos desconfortáveis, dificultando a criação de vínculos saudáveis e o convívio social. A longo prazo, a repressão emocional pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde mental, como depressão, transtornos de ansiedade e até mesmo traumas psicológicos. O acolhimento emocional é fundamental para o desenvolvimento saudável do cérebro infantil. A ausência desse suporte pode resultar em alterações nas redes neurais relacionadas ao estresse e à regulação emocional. Crianças que não recebem acolhimento adequado tendem a desenvolver um sistema nervoso mais reativo, comprometendo a sua capacidade de lidar com situações desafiadoras ao longo da vida. Por acolhimento, entende-se o ato de oferecer refúgio, proteção ou conforto físico, assegurando à criança um sentimento de amparo. Quando uma criança sente que não é acolhida, isso prejudica sua capacidade de formar vínculos afetivos desde a infância até a fase adulta. É comum adultos com dificuldades de relacionamento relatarem a indiferença dos pais em relação às suas necessidades de afeto ou atenção, o que pode levar a sentimentos de desvalorização e uma crença inconsciente de que eu não mereço ajuda ou atenção. Isso faz com que a criança acabe reprimindo aquela busca de ajuda, de proteção ou até mesmo de orientação, desenvolvendo a necessidade de devo crescer sozinha e dar conta de mim mesma, já que as referências que tenho são negligentes comigo. Logo, a partir dessa percepção da criança, é comum recebermos em clínica adultos com queixas de ansiedade, insegurança, incapacidade, justamente por terem construído ao longo da vida a necessidade de precisar dar conta de tudo sozinho.
Isso vem acompanhado frequentemente de sintomas de fadiga crônica, enxaqueca, necessidade de trabalhar muitas horas por dia, entre outros sintomas físicos e psicológicos que refletem o quanto esse adulto ainda não desenvolveu e ressignificou emocionalmente as experiências passadas, fazendo com que o corpo padeça por excessos que vão além da nossa limitação física. O contato físico, especialmente vindo dos pais, estimula a liberação de ocitocina, o hormônio do amor, promovendo nas crianças uma sensação de acolhimento e proteção. Esse contato pode vir de forma simples, como um abraço, um olhar atencioso ou segurar a mão da criança em momentos de tensão. Estudos mostram que demonstrações de amor físico ajudam as crianças a se acalmarem em momentos de ansiedade ou medo. Um estudo do Journal Proceedings of the National Academy of Sciences mostrou que demonstrações de amor dos pais vão além de fazer a criança se sentir amada. Com eles, os pequenos se acalmam mais rápido em um momento de ansiedade, medo ou inquietação, por exemplo. Logo, podemos entender que muito mais do que uma função hormonal, a ocitocina traz sensação de prazer, pois faz a criança se sentir segura. Esse vínculo físico cria uma sensação de segurança essencial que ajuda a reduzir a ativação do sistema de luta ou fuga. A falta desse contato físico também pode resultar em alterações no desenvolvimento cerebral, afetando áreas ligadas ao comportamento social e à regulação emocional, e pode levar a dificuldades em formar relacionamentos saudáveis na vida adulta. A ausência dos pais, seja por separação, morte ou negligência, pode impactar profundamente o desenvolvimento emocional e cerebral. Os pais são a primeira referência de relacionamento para a criança, influenciando diretamente a formação das estruturas cognitivas, emocionais e comportamentais. A criança, quando nasce, é totalmente dependente da mãe em relação à alimentação, ao sentimento de segurança, nos mecanismos de autorregulação físicos e emocionais. Isso faz com que se crie uma relação relativamente simbiótica entre os dois. Quando essa relação é cortada por algum motivo, causando a ausência da mãe, a criança tem a capacidade de sentir e há a possibilidade disso trazer consequências em aspectos como insegurança, disfunções alimentares, problemas de relacionamento, medos e até mesmo em relação à libido de vida dessa criança. O pai também tem um papel fundamental, o de ser o terceiro na relação mãe e filho. Isso promove o desprendimento dessa simbiose, trazendo para a consciência da criança o princípio de ordem e do que é real, percebendo que não é a única a ter a atenção da mãe. A presença de ambos os pais é que permite à criança viver de forma mais natural os processos de identificação e diferenciação. E quando um falta, ocorre a sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio que pode causar prejuízo na personalidade do filho. Em muitos casos, ocorre uma superpresença da mãe, anulando a personalidade do filho ou filha. Complementando o complexo de Édipo no menino, se diz que para o menino a ausência do pai significa que nada se interpõe entre ele e a sua mãe e o objeto desejado, que é toda sua. Mas a mãe tão amada também começa a dar limites e aí se inicia a guerra. Considera que a entrada na escola possa facilitar o processo nesse sentido, com o surgimento de outros objetos, com os quais o menino poderá competir e se identificar, mas pensa que nem sempre essas compensações tardias poderão equilibrar a situação internalizada. A falta de referências parentais seguras pode prejudicar o desenvolvimento das áreas do cérebro envolvidas na empatia e na tomada de decisões, afetando a capacidade de formar relacionamentos saudáveis e de regular emoções. É comum em consultório em adultos que tiveram pais ausentes sintomas de depressão, solidão, insegurança e falta de sentido na vida,
justamente por não terem tido referências paternas ou maternas para concretizarem emoções mais positivas e sentirem o merecimento das mesmas. A falta de instrução sobre como lidar com experiências negativas pode levar a uma deficiência de aprendizagem nas habilidades de enfrentamento. Crianças que não aprendem a regular suas emoções podem desenvolver padrões de pensamento disfuncionais, pois o aprendizado dessas habilidades ajuda a fortalecer áreas do cérebro envolvidas na regulação emocional e na resiliência. Não precisa chorar, não pode ficar tão brava assim. São exemplos de como muitas das crianças do século XX aprenderam a lidar com as emoções e com experiências que não foram tão confortáveis assim para elas. Porém, elas foram educadas por pais da época onde não se tinha tanta informação sobre inteligência emocional como temos hoje. Essas frases nada mais são do que uma intenção de proteger as crianças das experiências ruins que elas passam. Mas reprimir demais ou acolher demais nem sempre é a solução. Para um melhor desenvolvimento das crianças, elas precisam aprender a lidar com sentimentos negativos, já que a tendência é que na fase adulta os desafios emocionais sejam muito mais frequentes e intensos. Emoções como raiva, tristeza, medo, culpa são naturais de todos os seres humanos e todos precisamos vivê-las e senti-las para aprender que elas existem. É fundamental para pais e educadores entender a necessidade e permitir que as crianças sintam todas as emoções, até mesmo as ruins, pois elas existem não apenas para atender nossas necessidades emocionais, mas também para atender às nossas necessidades fisiológicas. Por mais que senti-las traga conotação de dor, a mesma é necessária para que a criança desenvolva autonomia e os próprios mecanismos de defesa a nível fisiológico, cognitivo e emocional também. Criar esses mecanismos de defesa faz com que elas desenvolvam uma resiliência que as prepara para os desafios da vida adulta. Esse processo de aprendizado emocional é fundamental para a autonomia e para a tomada de decisões assertivas. Os pais podem colaborar para uma melhor educação emocional das crianças de diversas maneiras, como tratar através da terapia a própria maneira de lidar com as emoções, ler livros e conteúdos sobre educação emocional, ajudar a identificar as emoções, usar mais das ações e menos da fala para serem exemplos para as crianças, incentivar a comunicação das emoções, trabalhar a resiliência, as frustrações e respeitar o que a criança sente. Os educadores também podem complementar essa educação, trazendo atividades em grupo, jogos cooperativos, aulas de educação emocional. Todos esses fatores reforçam a importância de um ambiente acolhedor e de apoio ao longo da infância. É crucial que pais e educadores compreendam a relevância de ensinar as crianças a como lidarem com as suas emoções. Abordar esses temas com frequência pode contribuir para a construção de uma sociedade emocionalmente mais fortalecida e inteligente.